Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Na lição dos jovens, que já quero pedir perdão por não termos gravado a lição de número 1, pois bem no momento em que estávamos de mudança de uma casa para outra, estamos em um outro local, com um cenário um pouco mais diferenciado, mas com os mesmos elementos. Estamos aqui para falar sobre a lição de número 2 do trimestre Os Fundamentos dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica com base para uma caminhada cristã vitoriosa. A Bíblia Sagrada ela é o registro verbal da revelação especial de Deus. E toda a palavra de Deus é a fonte de todo o ensino para uma vida de fidelidade. A nossa responsabilidade como estudantes das Sagradas Escrituras é de buscar compreender a Bíblia, que em alguns textos de difícil compreensão é um grande desafio. Por isso, o orare et labutare, ou seja, orar e trabalhar e estudar e buscar compreender mais sobre Deus, sobre a pessoa de Deus e sobre o plano de Deus para a salvação do homem. A lição de número 2, ela tem por título A Doutrina de Moisés. E nessa lição de número 2, nós iremos falar simplesmente sobre a transição da antiga para a nova aliança. Esse assunto é um assunto tão importante, tão vasto nas Sagradas Escrituras, que ao invés de nós passarmos aqui 2 horas e meia falando disso e lendo vários textos, nós iremos dar um norte para os irmãos que nos acompanham aqui no canal EBD Sim Senhor. Nós iremos seguir citando os textos e também citando alguns vídeos do nosso canal principal Bíblia de Fato, porque nós já falamos muito sobre a transição da Antiga Aliança. Quem lê esses textos que nós iremos agora indicar para os irmãos vai compreender o que é a Antiga Aliança, o que é a Nova Aliança e como se deu a transição da Antiga e da Nova Aliança. Então preste muita atenção que dentro dessa grande responsabilidade que nós temos, baseada em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, pois fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem, Paulo disse ao jovem Timóteo. E de início já quero sugerir um vídeo, e o título do vídeo é O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. Temos coisas especiais para aprender nesse vídeo, então vai lá e vai servir mais de um subsídio para os irmãos. Os outros textos, que são os textos mais importantes para a compreensão da transição das alianças, é Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, Hebreus capítulo 8 até o capítulo 10, Efésios capítulo 2 e capítulo 3 e toda a epístola aos Gálatas. Esses são os textos principais. Você pega esses textos, não lê apenas, lê e estuda de forma minuciosa e você compreenderá porque tudo isso aconteceu. Tentarei resumir para os irmãos. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Fica conosco até o final, pois nós iremos seguir o modelo que nós sempre seguimos nas lições de escola bíblica, que é uma exegese simples do texto bíblico. Depois, vamos buscar nos 3 tópicos a coerência teológica deles e a coerência bíblica. E por fim, nós buscaremos aplicar para o nosso dia a dia, como usar esse conhecimento no nosso dia a dia. Deus é um ser de alianças. E as alianças têm por base as promessas, o juramento, e Deus que olha com olhos de misericórdias ou com planos específicos para algumas pessoas que dentro dessa aliança trabalham para que o plano macro de Deus aconteça, que é a reconciliação com a sua criação. Ao fim desta aliança, quando se fecha um ciclo, e existem basicamente na Bíblia Sagrada 7 alianças ou
7 dispensações, sempre há um juízo para os infiéis e também há a alegria, a festa e o regozijo para aqueles que permaneceram fiéis a Deus durante esse período. Isso está em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus está prometendo, trabalhando até chegar ao cumprimento e cumpre. Muitas pessoas desistem no caminho, muitas pessoas perecem, muitas pessoas caem, mas a palavra de Deus ela não cai. Deus ele é fiel para cumprir com as suas promessas dentro de suas alianças. E um texto importantíssimo, nós temos que ler esse texto. Hebreus, capítulo de número 8, do 1 até o 10. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa para oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombras das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Sempre quando ele está falando ele, na maioria das vezes ele está falando de Cristo, porque a Epístola aos Hebreus é uma construção crescente da superioridade de Cristo, da pessoa de Cristo, da obra de Cristo e da salvação de Cristo, do plano glorioso que transpassou os séculos e as alianças. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Por que melhor conceito e melhor promessa? Porque Cristo é aquele que, segundo as leis, os mandamentos, os estatutos do passado, ele cumpriu e explicou o que ele desejava do homem dentro desses mandamentos. Porque se aquele primeiro for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo. Ele era falível. Por que o mandamento, ou melhor, por que a dispensação da lei e a lei mosaica se tornou falível no sentido de salvar o homem e levar ele para a glória? Simplesmente por causa da fraqueza da carne do homem, que não cumpriu os mandamentos. Porque a lei diz que o homem, por eles viverá. Se o homem cumprir esses mandamentos, por ele viverá. Mas que homem podia cumprir os mandamentos? A lei continua santa, boa e estabelecida, porque ela tem o seu propósito e nós iremos ver daqui a pouco. Mas vamos terminar a leitura. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. E ele diz que é com Israel e Judá estabelecerei um novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais. Ele está dizendo, não é aquele da lei. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Simples. Não obedeceram, perderam a bênção dentro daquele concerto ou aliança. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. O que o Senhor está falando aqui é aquilo que em Hebreus 9:8 diz. Olha o que diz Hebreus 9:8. Dando nisso a entender que o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, o plano de Deus é que essa primeira aliança, que veio com o propósito de mostrar quem Deus é e quem o homem é e o que Deus quer do homem, não foi infalível no seu propósito. O homem que não se adequou a esse conceito, porque o homem é carnal e todas as oblações, todas as cerimônias, todos os rituais
eram coisas externas, físicas, carnais e materiais. Mas o crescimento, a plenitude que renova esta aliança com um novo concerto, não agora em animais, mas na pessoa de Cristo, veja que eu estou resumindo. João Batista, em João 1:29, chama Cristo de Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E onde se dá a transição da antiga aliança para a nova aliança? A Bíblia diz que Deus estava cheio de sacrifícios de animais. Então você vai ler o Salmo de número 40, depois vai ler Hebreus capítulo 10. Leia todos esses textos para que você compreenda. Se há alguma dificuldade em você compreender isso, leia todos os textos que nós passamos aqui. São os textos-chave para compreender isso. No Salmo 40, que é replicado em Hebreus 10, Jesus chega para Deus e diz: Sacrifícios e oblações não quiseste, mas corpo me preparaste. Retira a primeira e estabelece a segunda. Está falando das alianças. Então Jesus diz: se o Senhor não quer mais os sacrifícios dos animais, porque eles não aperfeiçoam os homens, e os sacerdotes, que são humanos, de uma tribo, de uma nação, e que eternamente eles devem matar os bichos, porque o sacrifício deles não purifica de uma vez por todas, mas apenas cobre por um determinado tempo. E os sacrifícios são constantes e perpétuos. Então Jesus Cristo diz: Eis aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. E isso é tremendo demais. E aí entra a kenosis, e aí entra o esvaziamento de sua glória, e aí entra Filipenses capítulo 2, quando Paulo deseja que a igreja tenha o sentimento e o pensamento de Cristo, que é ser servo e escravo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, humilhou-se ainda mais na forma humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o nosso primeiro tópico nos traz a exortação para compreendermos o que é aliança, quais as características e propósitos da antiga aliança e qual a relação da antiga aliança com a nova aliança. A relação da antiga aliança com a nova aliança é que as leis morais da antiga aliança estão estabelecidas para serem cumpridas. Amar a Deus e ao próximo. Não matar, não roubar, honrar o seu pai e a sua mãe. O comportamento pessoal descrito nessas leis está estabelecido. O que foi substituído, que é muito bem explicado em Efésios, são os ritos, os rituais. Não há mais necessidade de matarmos bichos para sermos aceitos por Deus. Não sei se você sabe, mas existe aqui no Brasil um movimento, né, que não é novo, é claro, né, mas um movimento muito forte de uma mistura de igreja pentecostal com religiões afro e judaísmo. Eles misturaram com o sincretismo elementos dessas três religiões, desses três segmentos, e eles não sabem o caminho que eles devem tomar. E palavra é quase zero. E isso mata e dá pena das pessoas que permanecem ali, entendendo que há uma presença de Deus, algo sobrenatural. Mas servir a Deus não é ir num lugar apenas para sentir alguma coisa. Servir a Deus é entregar a vida de forma consciente, saber quem é o Deus que você serve, saber as promessas dele. E uma das mais importantes no nosso relacionamento com ele é: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus Cristo se dispôs. E aí é onde está a transição da antiga para a nova aliança. Quando ele se dispôs para estabelecer a segunda, aí ele estabelece. Como é a segunda aliança? Ele diz: não é mais nos animais, é no meu corpo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que faz a expiação, raspa a crosta de pecado que há no homem. Então ele morre fora do tabernáculo dele, que é o céu, explica o autor aos Hebreus, leia capítulo 9, 10, 8, 9 e 10, e ele entra no santuário para oferecer o sacrifício, o seu sangue, como sumo sacerdote. Então ele é a figura do animal, né? Ele é aquele que se sacrifica,
e ele é o sumo sacerdote que vai até Deus oferecer no trono de Deus, que a figura material é a Arca da Aliança. Figura do verdadeiro. Né? Ele é a figura, sombra das coisas celestiais, das coisas perfeitas. Então a obra da salvação, esse plano glorioso, ele é perfeito, ele é perfeito. Muitos irmãos têm dificuldade para compreender onde está o povo de Deus aí. O povo de Deus são aqueles que obedecem, não são judeus, nem gentios, nem brasileiros, nem americanos. O povo de Deus é os que obedecem a Deus. Mas como assim? Se a lei mandava obedecer e agora na graça a salvação é um presente. Hebreus 5, versículo 9 diz que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem. É simples a analogia. A salvação é um presente. Eu abro as mãos. Eu não pego a salvação. Eu abro as mãos e recebo ela. Só que eu preciso guardar ela, conservar a salvação, proteger a minha salvação. Paulo diz: não que eu já a tenha alcançado, mas eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Então, Paulo está animado para perseverar. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas conservei a minha fé. Então, ele não deixou a fé, mesmo que deixou algumas obras porque estava impossível fazer. As duas alianças, elas estão intimamente ligadas. Por que intimamente ligadas? Porque as leis estabelecidas por Deus, que é boa, que é perfeita, porque é a vontade de Deus, elas mostram para nós que Deus é santo, que o homem é pecador, porque Deus é completamente puro, mas que Deus também exorta o homem e diz: sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então Deus sempre mostrou e deixou bem claro. O propósito dessas leis era indicar o meio do resgate, a morte vicária, vendo o ser, o animal, padecer, e aquele que foi oferecer o animal viu a morte. Também lembrar o povo das grandes obras de Deus e também dizer para a nação de Israel em especial que eles não poderiam fazer aquilo que as pessoas das outras nações faziam, que as pessoas do mundo fazem. Então, aquele que anda na presença de Deus, ele é diferente. Ele é diferente. Ele não faz a vontade dele, mas agora ele vive em uma aliança. E essa aliança tem leis nessa aliança. O código de ética no Novo Testamento está no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. E ali está o comportamento daqueles que são chamados luz, que não andam no conselho dos ímpios, sofrem e padecem pela obra de Deus, mas buscam o reino dos céus. Todos os dias Deus o mantém ali. E pedi, dá-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Usar esse texto como um mantra, ou como uma mágica para adquirir alguma coisa, não é a maneira correta de usar as escrituras. A Bíblia simplesmente está dizendo: quem anda nesse código de ética, conduz o nome do Senhor para a glória do Senhor, tudo que pede consegue, tudo que pede alcança, porque só pede coisa que vai beneficiar a família sua e a família espiritual que é a igreja. Só pede as coisas para a glória de Deus e nada por vaidade. Então, o nome do Senhor Jesus é glorificado nas alianças porque elas estão ligadas. Agora, Cristo Jesus estabeleceu essa nova aliança no seu corpo, também trazendo dois ritos. E os ritos são o batismo em águas, que representam que o homem se arrependeu e veio para Deus, e a ceia, que diz que esse que se arrependeu está reconhecendo o sacrifício de Cristo, vive segundo a obra de Cristo, tem o cheiro de Cristo, conduz o nome de Cristo e que em breve Jesus Cristo voltará e ele está esperando. Paulo diz que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, mas ele conservou a fé. Então ele guardou a fé. Ele persevera na presença do Deus Todo-Poderoso. Os sacrifícios de animais literalmente finalizaram em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém, que buscava se revoltar, destruiu tudo, matando milhares de pessoas e destruindo o templo completamente. Até hoje eles ficaram impedidos, e isso é teologicamente correto, porque se o sacrifício perfeito já foi realizado,
Não há mais necessidade de sacrifício de animais. Só que o judeu exclusivista da nação judaica que não quer Jesus, ele não consegue compreender isso. Paulo diz que há neles como um véu. Um véu de quê? Um véu que impede a iluminação, o entendimento do plano perfeito. Que Paulo explicou em Efésios. A junção do povo primeiramente escolhido com todas as outras nações forma o povo de Deus que é dependente de Deus e obedece ao Senhor da glória, ao Deus Todo-Poderoso. Então a lição se divide basicamente disso: explicar o que é aliança, o que é a antiga aliança. Depois de explicar o que é a antiga aliança, no segundo tópico, as doutrinas, as leis cerimoniais, e no terceiro, as leis morais. E daquilo que está tanto no tópico 2 como no tópico 3, nós já falamos em resumo, porque esse tipo de lição, que tem conteúdo extenso nas Sagradas Escrituras, temos tanto texto para examinar que teríamos muito tempo para ficar aqui. Ao invés de estarmos repetindo e ficar cansativo, eu preciso que você compreenda isso que nós trouxemos para os irmãos hoje. Deus estabeleceu a sua aliança, que tinha regras, que tinha leis, muitos obedeceram e outros não obedeceram, mas por causa do homem, ela não aperfeiçoou o homem. Por isso que Hebreus, no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, diz no finalzinho, versículo 39 e 40, que eles não alcançaram a promessa, mesmo tendo o testemunho de Deus. Ele está falando de quê? Que promessa é? Não é uma promessa terrena, de uma bênção, não. O que o texto está dizendo é que eles não foram aperfeiçoados na salvação para estarem com o Senhor, de maneira alguma. Eles estão mortos e eles se encontrarão com Cristo juntamente conosco. Os que morrem não precederão os que estão vivos. Serão ressuscitados e nem os vivos precederão os que morrem. Ou seja, ninguém vai chegar na frente um do outro. Todos vão ser os que estão mortos ressuscitados, depois transformados todos e nos encontraremos com o Senhor. O plano de Jesus Cristo ele é perfeito. E onde estamos agora dentro desse plano? Dentro desse plano, Cristo estabeleceu a sua igreja através das 5 fases que nós já falamos aqui em outras lições, que é a pregação do reino, a morte, a ressurreição, a ascensão e a descida do Espírito para ficar com a igreja, a capacitando e a conduzindo até o final. E esse povo está pregando até que a plenitude dos gentios haja entrado. E aí sim vem uma outra fase e um outro período de grande dificuldade em que o Senhor derramará da sua ira sobre todos aqueles que estão com a grande Babilônia, com o anticristo, com o diabo e implantará o seu reino milenial aqui na terra. E a igreja do Senhor, o povo de Deus, estará lá presente do lado de Jesus para exaltá-lo e julgar também os povos e os anjos juntamente com o Senhor. Falar sobre isso é algo glorioso. Então eu desejo que você leia os textos. Leia Hebreus 8, 9 e 10. Leia Romanos 9, 10 e 11. Leia Efésios capítulo 2, capítulo 3. Leia Gálatas completo. E eles vão citar muito os profetas, para que você possa compreender a transição da antiga e da nova aliança. E assista também os nossos vídeos do canal Bíblia de Fato. Na semana que vem, estaremos estudando a lição de número 3, o cativeiro motivado pelo desprezo ao ensino. É muito forte essa lição que teremos a semana que vem, no tema geral, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Como eu posso aplicar isso para a minha vida, para o meu cotidiano, para os meus familiares? Nós podemos falar de promessas que Deus prometeu no passado e cumpriu as suas promessas. E tem promessa de Deus que não se cumpre na vida de pessoas, mas as promessas de Deus sempre se cumprem. Mas tem promessas de Deus que as pessoas não permanecem nela. Então, quem sair da comunhão da igreja não pode ser salvo. É simples. A promessa de Deus ela é fiel. Deus não é fiel a mim, é fiel às suas promessas. Então, se Deus me faz uma promessa individual e eu cumpro a minha parte em ser obediente, em fazer aquilo que Deus manda, a promessa para mim ela se cumprirá. Mas se eu com desdém deixo aquilo para lá, não acredito, desprezo ou não obedeço ao Senhor, nunca se cumprirá essa promessa. É muito simples entender isso. É muito simples compreender isso. Deus abençoe grandemente a sua vida
e até a próxima, em nome de Jesus.